estas dificuldades que são conhecidas de todos. E por isso quero manifestar a minha confiança nas nossas Forças Armadas. E depois sublinhar o quanto têm as Forças Armadas portuguesas contribuído para o prestígio do país para além fronteiras. Múltiplas vezes eu tenho ouvido de dirigentes políticos o apreço manifestado em relação às nossas Forças Armadas pela colaboração que dão em vários teatros de guerra para a paz e a facilidade que os nossos soldados têm para lidar com as populações. E a formação é fundamental desde logo para que os homens e as mulheres que trabalham nas Forças Armadas estejam motivados, bem treinados e bem preparados, mas contribui também para a coesão da instituição militar. Por isso eu quero agradecer a todos aqueles que hoje aqui em Mafra nos propiciaram uma visita bem elucidativa e esclarecedora. Sr. Presidente, logo à noite vai anunciar a data das eleições legislativas. Ontem recebeu os partidos. A minha pergunta é se as audiências o fizeram de alguma forma mudar a sua ideia inicial. Em princípio, irei falar à noite aos portugueses do próximo ato eleitoral que vai ocorrer e não apenas da data das eleições. As reuniões que tive ontem foram muito esclarecedoras. Eu tomei devida nota de tudo aquilo que me foi dito e hoje irei assinar o decreto, mas não é aqui numa visita a uma unidade militar que eu irei revelar aquilo que resultou dos encontros que tive com todas as forças políticas. Sr. Presidente, hoje soube-se que o Presidente da Comissão Europeia disse que Portugal, Espanha e Irlanda tinham vetado que antes de eleições nestes países pudesse haver um perdão da dívida à Grécia e que disse ao Primeiro-Ministro grego que isso só poderia acontecer mais tarde. Quer comentar? Eu penso que se a afirmação é essa, então faz pouco sentido, porque no documento que foi aprovado diz que não haverá redução monetária da dívida. E já ouvi vários líderes da Europa, todos a afirmar categoricamente que não haverá perdão da dívida. O que pode haver, coisa diferente, é a extensão dos prazos de amortização e a redução dos juros. Por isso eu não vejo qualquer sentido naquilo que me acaba de referir, porque não corresponde, primeiro, ao que consta do documento que foi acordado por todos os chefes de Estado e de Governo, incluído o chefe do Governo grego, que corresponde às instruções dadas para se negociar agora com o Mecanismo Europeu de Estabilidade um programa de apoio económico e financeiro, e devemos aguardar por essa negociação. Mas não admite que isso seja um resultado das pressões portuguesas de Espanha e da Irlanda? Não corresponde absolutamente nada àquilo que eu tenho em informação. E repito, o que múltiplos chefes de Estado e do Governo da Europa têm afirmado é que não há redução monetária da dívida. Se há qualquer coisa nova que aconteceu hoje ou ontem e que o Sr. Juncker anunciou, o que posso dizer é que isso não corresponde aos documentos que foram aprovados e que me têm chegado à mão. Que aparentemente nem sequer foi discutido por oposição portuguesa, espanhola e irlandesa. Nem uma coisa nem outra. Não é a informação que tenho e, aliás, não corresponde, repito, àquilo que os chefes de Estado e do Governo de outros países têm afirmado. Mas o que é que o Sr. Presidente acha que devia ter sido feito? Concorda, não concorda? Com quê? Com a reestruturação ou o perdão da dívida? Sabe, todos os países nesta fase dizem que não deve ocorrer reestruturação da dívida no sentido da diminuição do valor monetário da dívida. Porquê? Porque nenhum chefe do governo ou chefe de Estado quer chegar ao seu país e dizer os contribuintes, alguns com rendimentos muito mais baixos per capita do que a Grécia, que os seus contribuintes têm que pagar para a Grécia não satisfazer os seus compromissos em termos de reembolsos. Não quer dizer que mais tarde, por aquilo que já foi dito,
não se pensa, acima de tudo, na extensão dos prazos, na redução do pagamento de juros. Mas isso é coisa diferente. Mas acha que deve ser feito depois das eleições em Portugal, como disse o Sr. Juncker? Eu acho que não tem qualquer relação nem com as eleições em Portugal, nem com as eleições em Espanha, nem com qualquer outro país. Muitíssimo obrigado, meus senhores. Sr. Presidente, só mais uma pergunta. Concorda com a ideia lançada pelo Presidente François Hollande de criação de um governo na Europa? Primeiro quero dizer que a ideia não é nada nova, exceto num ponto, que é na pré-determinação dos países que fazem parte da União Económica e Monetária aprofundada. Já há muito tempo, há mais de uma década, que muitos reconhecem que existindo uma política monetária única, uma política cambial única, então não podem existir 28 políticas orçamentais e económicas distintas. E, portanto, é preciso uma política orçamental e uma política económica comunitária. E isso é algo que, desde há muito tempo, que é referido. E eu penso que o chamado documento dos 5 presidentes vai um pouco nesse sentido. Mas agora o que todos sabem é que para dar esse passo é preciso ter um orçamento comunitário de dimensão muito superior àquilo que temos neste momento, para poder responder àquilo que são os choques simétricos, isto é, os choques que atingem todos os países, e os choques assimétricos, aqueles que atingem apenas alguns países. E, por outro lado, esse passo também exige aquilo que se chama o Ministro das Finanças de toda a zona do euro, como o Sr. Trichet já há algum tempo deu uma entrevista ou escreveu mesmo um texto a dizer que um dia existiria com certeza um Ministro das Finanças para toda a zona do euro. Portanto, é um passo que há muito tempo, os livros que tenho escrito, eu acho que devia um dia ser dado, mas não se predetermina que aqueles que querem estar na União Económica e Monetária aprofundada são apenas os membros fundadores. Aliás, há poucos dias, penso que no New York Times foi escrito um artigo dizendo que nesse grupo devia estar os fundadores, mas também Portugal, Espanha e a Irlanda. Eu penso que é qualquer coisa que vai levar ainda muitos anos a fazer o seu caminho. Muito obrigado.